Gloriosas e gloriosos, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo Podcast. E, como sempre, ao meu lado, uma fera. Eu não consigo tabelar sozinha, né? Ninguém e hoje joga comigo, sozinho. Ninguém. Hoje comigo, meu amigo Cadu Macri. Primeira vez aqui juntos no podcast, né? Com certeza. Na Botafogo TV já várias coisas. A gente fez muita coisa juntos, mas no podcast, primeira vez, né? Então, vai ser uma honra, um privilégio bater esse papo, porque não vai ser só uma tabela, vai ser uma triangulação. Eu vou deixar uma dica no ar antes dele aparecer. Ele é um dos grandes casos do e se? E se tivesse saído um gol? E se tivesse VAR na época? E se tivesse marcado um pênalti? O que aconteceria numa campanha, numa conquista? No título de 2024 poderia ser um bicampeonato? Enfim. Será? Será? Muito bem. Então, por conta desse e se, a gente vai perguntar para ele. Gilson, e se tivessem marcado aquele pênalti em você naquele jogo contra o Grêmio em 2017? Seja bem-vindo ao Botafogo Podcast. Demais receber você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço vocês. É uma honra poder estar participando aqui com vocês. Esse lance aí foi... Se tivesse VAR, com certeza seria pênalti. E nós tínhamos, naquela época, aí, grande chance de conquistar esse título, que na época seria inédito para o Botafogo, né? Foi. Você lembra da sensação na hora? Eu lembro a minha. Eu xinguei, eu gritei, entendeu? Eu esperneei. Fiquei desesperado. Fiquei desesperada. Eu lembro da minha sensação na hora, agora. Você lembra da sua? O que você sentiu na hora? Como é que foi ali no momento? Eu fiquei muito indignado, porque eu iniciei a jogada, eu fiz a tabela com o Roger ajeitou dentro da área para mim, e eu já fui convicto em finalizar no gol. Já estava decidido. E o Edilson acabou tocando... Eu passei o Edilson, ele acabou tocando a minha perna, e eu perdi o equilíbrio, acabei caindo. E o juiz não marcou o pênalti, fiquei muito indignado. Muito indignado, mas também. Minha vontade era... na verdade, eu falei muitas coisas ali, mas não poderia deixar o juiz escutar. Era um árbitro venezuelano naquele dia, eu me lembro. Muito E quem bravo. é que... Na época era Joel Carli que ia lá xingar em espanhol? Alguém tinha que fazer esse serviço. O representante. Era o Joel Carli. Tinha duas opções, né? Ainda tinha o Gatito como... Tinha um Gatito também. Mas ficava muito mais longe por e ser não goleiro. saía do gol para reclamar, né? O Mas Carli fazia esse papel. Eu fiquei muito indignado. A gente também. Foi nítido ali que foi pênalti, que eu fui tocado. Pelo que a gente vê hoje em dia nos jogos, tem muitos pênaltis marcados aí com menos contato. Aquilo com certeza, se tivesse o VAR na época, com certeza seria pênalti. Coisa de 2 anos, né? Porque depois o VAR chega em 19, isso era 17. Em outros campeonatos, na Inglaterra, Itália, Espanha, lá fora já tinha o VAR, no Brasil não. E o que fica, assim, talvez de mais tristeza para o torcedor e para os atletas é que era uma Libertadores que o Grêmio foi campeão, depois pegou o Barcelona de Guayaquil, que já tinha sido nosso adversário na fase de grupos, e depois a final contra o Lanús, com todo respeito ao Lanús e ao Barcelona de Guayaquil, na proporção Botafogo, Grêmio, Lanús e Barcelona de Guayaquil, dava para dizer até que aquela foi uma final antecipada. Passando do Grêmio, seria o caminho pra gente, né? Com certeza. Eu até comentei isso no jogo de volta, foi para uma rádio lá de Porto Alegre, que, na minha opinião, o vencedor desse duelo entre nós e o Grêmio teria grande chance de ser o campeão daquela edição da Libertadores. E foi o que aconteceu, né? A gente já quer destrinchar muito esse ano, que foi um ano muito bacana. Mas antes disso, a gente quer saber quem é o Gilson que chegou ali. Você chega em 2017, mas como foi um pouquinho aí da sua carreira, esse início de carreira seu? Eu iniciei no Sene, no time da minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois tive uma passagem no Cuiabá, Botafogo de Ribeirão Preto, rodei um pouquinho, tá? São José dos Campos, Cascavel do Paraná. Aí meu primeiro clube com mais expressão foi o Paraná Clube, na Série B de 2010. E logo em seguida eu fui para o Grêmio, América Mineiro, Cruzeiro, Vitória, Criciúma. Um pouquinho de time aí, né? Bastante. Daí você chega aqui com quantos anos? Fernandinho, eu cheguei aqui, eu acho, com... 32 anos, eu acho. 32 ou 33 anos, agora não me recordo. 2017, ali você chega em janeiro de 17 janeiro mesmo, né? 17, exatamente. E aí foi uma montagem de elenco de jogadores que hoje em dia tem scout, tem... né? Mas naquela época era o diretor de futebol que olhava o mercado, mapeava o mercado e construía um time com o que se tinha. E já era um momento do Botafogo
de tentar se equalizar financeiramente. Tem um teto salarial. Há poucos anos antes disso, era não só o Botafogo, mas o mercado em si. Era pagação de dinheiro, vai, paga, não tem o que pagar. E o Botafogo já estava, nesse momento, nesse modus operandi de nós vamos ter um teto mensal de folha salarial X, então a gente tem que juntar os jogadores, pegar jogadores que vão performar. E vocês foram um grupo. Vocês deram certo. O grupo deu certo. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, o Arnaldo. Lembra do Arnaldo? Lateral direito. Foi o primeiro voo internacional da vida dele quando ele fez o nosso primeiro jogo de Libertadores. Quer dizer, foram realmente um grupo formado e com uma figura chamada também Jair Ventura. Então, eu quero que você fale um pouco desse grupo e de como foi essa construção até a gente começar, de fato, a sonhar com uma Libertadores, né? Assim, esse grupo foi um dos melhores grupos que eu já trabalhei, né, na minha carreira toda. Assim, é um grupo muito unido, muito trabalhador, a gente se dedicava muito, havia muito respeito entre nós. Claro, todos queriam jogar, tinha disputa normal do dia a dia, mas havia muito respeito. E o Jair Ventura comandava muito bem o vestiário. Assim, ele tinha o controle do grupo em mãos. E o Joel Carli, o nosso capitão, para mim, eu já falei isso para ele várias vezes, foi o melhor capitão com quem eu já trabalhei, disparado. E nosso grupo deu liga, nós soubemos a jogar Libertadores, a entender o que é Libertadores, tanto que nós pegamos a pré-Libertadores, eliminamos grandes times, né, que já haviam conquistado a Libertadores. E foi um ano... Só faltou um título para nós, né? Esse grupo acho que merecia um título por tudo que fez, principalmente na Libertadores. Mesmo não conquistando esse título assim, foi um ano especial para nós. Cadu, internamente assim, a gente conversa com funcionários e até a gente que vive bastante aqui no Botafogo. Eu, por exemplo, estou aqui há 17 anos. E eu sempre falava para o grupo de 23 ali, 24, né? Sobretudo de 24. Esse foi um dos grupos mais legais que eu já vi, e não estou nem falando de fora, estou vendo a amizade de vocês. Aí eu sempre falava para eles, bate muito de frente com um grupo de 17, porque eu sentia isso em vocês. Eu já apresentava na época Botafogo TV, e eu sentia isso em vocês, a amizade de vocês. Parecia que vocês estavam querendo construir a casa juntos, sabe? Pega para mim, faz aqui, eu faço aqui. Parecia que um realmente, de fato, queria ajudar o outro. Internamente, assim, quem era o teu maior parceiro? Tinham grupinhos ou era... Porque eu sentia que era muita galera junta, né? Mas sempre tem um que se aproxima mais do outro. Quem eram os seus parceiros? Se tem alguma resenha legal que você lembre dessa temporada? Olha, Fernandinho, igual você falou, nosso grupo era muito bom. Muito mesmo. A gente se dava muito bem, todos tinham um ótimo relacionamento. Só que, assim, claro que faz parte, tinha os mais próximos. Na minha época era o Roger, o Guilherme, o Pimpão, o Jonas, que machucou no início da temporada e acabou não jogando. Seria o titular da lateral Exatamente, direita, acabou se né? machucando. Era para ser o titular, né? E acabou machucando. O João Paulo, o próprio João Paulo, que foi meu companheiro de concentração esse tempo todo. O João é meu irmão. Cara especial, né? E muito especial. Chama lá a toquinha do João toquinha. Carlos, do João Paulo, porque era sangramento na testa. Exatamente. E tome-lhe toquinha. Pô, e tinha os garotos mais novos, né? Que recém subido também, do Sub-20, o Gustavo Bochecha, o Marcinho, Emerson. Tinha o zagueiro Emerson também. O Emerson, Emerson Silva e Emerson Santos. Emerson Silva e Santos, Cara, assim, eram muitos, assim, próximos a mim, assim. A gente sempre se reunia com nossas famílias, ou saía para jantar pós-jogos, quando ganhava, ou se não fazia comemoração de aniversário, a gente sempre estava junto, assim, foi um grupo maravilhoso assim mesmo, assim, a gente era muito amigos mesmo. E um ponto que eu queria falar assim contigo é que você entra, lembrando assim, montando um esquema do ano anterior, o Botafogo tinha 2 grandes laterais, o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz. E ao fim do ano a gente não consegue manter o Diogo Barbosa e te contrata para disputar essa posição com o Vitor Luiz, né? Foi uma outra parceria de laterais esquerdos que funcionou muito bem, só que o nível ali estava muito alto, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a disputa e sobre essa convivência que você tinha com o Vitor, que era teu companheiro de clube, mas teu concorrente de posição. Sim, quando eu fui contratado, eu sabia da responsabilidade, né? Que é você estar no Botafogo, e, enfim, tinha uma competição importantíssima que a Libertadores. Eu já havia disputado 2 Libertadores, uma pelo Cruzeiro, uma pelo Grêmio.
E eu sei o quanto é importante essa competição para nós aqui do nosso futebol brasileiro, né? E o Vitor Luiz fez um ano de 2016 muito bom. Tinha aquela dobra ali dele Com o Diogo. com o Diogo Barbosa. E o Diogo acabou não ficando. E o Vitor Luiz, assim, falando da nossa relação, sempre houve muito respeito. A gente sempre conversava, trocava ideia, mas assim, com muito respeito. Claro, eu queria jogar, buscar meu espaço, só que eu super entendia a importância que ele tinha para o clube, o carinho que o torcedor tinha com ele, até por questão de 2016 o Botafogo deu aquela arrancada, conquistou a vaga da pré-Libertadores, então ele tinha muita moral com a torcida, internamente também. Mas assim, o mais legal é que havia disputa, e o mais legal de tudo é que havia muito respeito entre nós, assim. E o Vitor Luiz é um cara sensacional, assim, a gente se dava super bem. E um outro ponto que eu queria falar contigo aí já é sobre a posição lateral esquerdo do Botafogo e o peso extra que ela carrega de jogar na posição do maior de todos, né? Eu queria que você falasse assim, o que representou quando seu empresário te ligou e falou assim, cara, é o Botafogo para jogar na lateral esquerda, o Nilton Santos e todo esse peso pro futebol mundial. O que você sentiu ali na hora que você recebeu esse contato, que a negociação foi para frente? Dá para dizer que é um privilégio e uma realização de um sonho? Com certeza, é um privilégio, uma realização de um sonho e muita responsabilidade, né? Você chegar num clube que o seu maior ídolo é um lateral esquerdo, que é a minha posição, o Nilton Santos. Não, assim, o Nilton Santos é um ícone não só no Botafogo, mas no nosso futebol, no futebol brasileiro, né? Assim, então Mundial é também. mundial, exatamente. E foi com muita responsabilidade. Eu sabia da importância que era jogar aqui no Botafogo, né? E a dificuldade que seria também, justamente por isso, por ter o Nilton Santos como o ídolo da torcida, do clube, fora outros laterais que passaram aqui também. Eu sabia muito que eu iria carregar essa importância, né? Mas foi muito bom, foi muito bom. Eu sempre me dediquei, me doei muito, sempre trabalhei muito, procurei dar o meu melhor e fui feliz aqui no Botafogo. E você ganhou um presente num estádio que tem o nome do Nilton Santos, né? Que você é tão fã, você e todos nós, ele é uma entidade no futebol. Você teve a honra de marcar o gol de número 500 do Botafogo aqui dentro do estádio Nilton Santos. Você, quando marcou esse gol, você sabia dessa marca? Ou você foi saber depois? Não, só depois. Só depois. E o que você sentiu na hora? Foi contra o Grêmio, né? Foi contra o Grêmio. Não, eu fiquei muito feliz, né? O jogo estava um jogo muito difícil, 1-1, e se eu não me engano, acho que estava aos 47 do segundo tempo, praticamente o último lance, né? Quando o Ezequiel acabou ajeitando a bola para mim, eu pedi para ele, ajeitou, eu já fui decidido em finalizar no gol. Eu fui muito feliz na finalização, foi uma chapada, foi no ângulo, nos deu a vitória, uma vitória importante. Eu recordo que estava precisando muito vencer em casa esse jogo e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei mais feliz ainda depois, né? Sabendo que foi o gol número 500 do estádio Nilton Santos. Até ganhei uma placa depois do Botafogo. Tá guardada? Tá guardada, tá em casa, tá no meu cantinho lá com as minhas lembranças do futebol, tá muito bem guardada. E eu fiquei muito feliz e muito honrado, né? Você marcar o gol número 500 do estádio Nilton Santos. E ter sido um gol de vitória, né? Um gol de vitória, exatamente. Foi um gol Poderia bonito. Um bonito gol, 2-1 Grêmio seria um gol bem menos importante, Exatamente. né? Seria um gol assim, placa, 500 e tal, mas não estaria aqui sendo contada a história. E curioso é essa tua relação de sorte pra gente com o Grêmio. Infelizmente o árbitro não marcou aquele pênalti, mas assim, os seus Botafogo e Grêmio, até a lei do ex, você fez um gol contra o Grêmio com a camisa do Botafogo. Exatamente. Tem um pouquinho dessa mística também, né? Tem, cara, e teve outros jogos também que, contra o Grêmio aqui, quase fiz um gol também no segundo tempo, acabei finalizando a bola na trave. Teve um jogo também no Brasileiro lá em Porto Alegre, finalização na trave também, assim, então o Grêmio tá sempre no teu caminho. Sempre no meu caminho ali. Quem era o mais resenha daquele 17? Que daqui a pouco a gente vai virar um ano e tem um momento especial ali no início de 2018. Mas quem era o mais resenha ali em 17? Você falou do grupo, o grupo era muito legal e era mesmo. Quem era o mais resenha? Nossa, ali, Sassá. Sassá era muita resenha. O Marcinho, que era lateral direito, lateral direito, muito resenha.
acho que os mais engraçados, assim, o Bruno Silva. Nossa, o Bruno Silva. Guilherme também era muita resenha. Guilherme era tão novinho tão na novinho, época, tão né? novinho. Guilherme era um garotinho, muito novinho. Muito Começou. O Emerson, zagueiro. O Emerson Silva, o o Silva, mais coroa. o mais coroa, É o que o Emerson Silva. Santos ainda tá jogando. O Silva. Até brincava com ele, chamava ele de palhaço sem graça. Que ele fazia umas gracinhas todo treino. Eu falava, Emerson, leva a sério. Palhaço sem graça, brincava muito com ele. Até hoje eu falo assim, com ele, quando a gente conversa, eu chamo ele de palhaço sem graça, porque ele era muito resenha, mas assim... Vocês ainda se falam? Sim, sim. Todos vocês? A maioria? A maioria. É? 80% dos atletas daquele grupo eu converso. Foi muito amargo pra gente aquele dia do Grêmio, porque a gente viveu um rebaixamento em 14, aí a gente faz uma boa Série B em 2015, volta em 16, e aí fica mais ou menos fazendo conta ali na metade de 16 para não ser rebaixado. Aí o Jair pega o Botafogo em 17º lugar e começa a nos colocar para essa placa aí, ó. Mas você sabe por que botaram a foto, né? Você sabe quem bota a foto, né? Morani? Por isso que ele Brincava botou, muito com ele. porque ele Novinho, quer ó. aparecer na foto. Olha lá, ele Novinho. lá. Jamal novinho Jamal também. Cabelo. Morani, que ainda não tinha feito a harmonização facial Isso. da barba. Você sabe o que ele tá fazendo? Com a Tá esposa bem, dele, tá a bem super... barbudo agora. a tá. Lohane, a esposa dele, que vai ser papai agora. E aí ele tá querendo o quê? Ele tá querendo imprimir uma coisa mais pai, entendeu? Aí ela já botou uma barba nele. Aí, ó. Você sabe disso, né? Sei. E outra, eu até Ah. brincava com ele nessa época aí, quando eu ia dar entrevista, alguma coisa, eu falava, Morani, preserva a minha imagem, porque eu sempre fui muito reservado. Eu nunca era muito pouco de rede social, minha rede social era bem reservada mesmo, era só para familiares e amigos. Eu falava para ele, Morani, preserva a minha imagem, não é para ficar marcando o meu @, por favor. Até hoje eu brinco com ele, falo, preserva a minha imagem, eu sempre falava isso para ele. E sabe de uma coisa? A gente estava falando de 17. Daí, em 16, o Jair pega de 17º, bota a gente para brigar por uma vaga na Libertadores e coloca a gente na pré-Libertadores. Começa o ano e aí a gente começa a pegar times tão robustos. E Colo-Colo e Olímpia na aquele sequência. jogo do Olímpia, ele foi uma virada de chave. Foi para vocês também? Pra gente, enquanto torcedor, aquilo foi uma virada de chave. Não, foi sim. Chegar nos pênaltis e o goleiro brilhar daquele jeito, o goleiro que estava sendo muito contestado pela torcida, e dali ele vira uma... Hoje é uma entidade, nosso querido Exatamente. Gatito, meu grande amigo. Mas dali ele só foi pra voar. Então, assim, foi uma virada de chave aquele jogo contra o Olímpia. Tem algum bastidor? Foi. Assim, a gente conversava muito antes dos jogos, né? Assim, no vestiário. A gente sabia da importância da competição, sabia que era um adversário duríssimo. E aconteceu a situação do Gatito ter que entrar no jogo e nas decisões de pênalti. E ele, quando houve a decisão de pênalti, ele falava assim para nós. Antes do jogo? Após o jogo ali, quando você Sim. reúne, antes da batida dos pênaltis, ele falava, gente, só bate o pênalti de vocês, fazem o gol, que eu garanto que eu vou pegar um pênalti. Danado, né? Ele Não sempre só falou um, como 3, né? Exato. Um de cada lado e um no meio. E, Assim, é loucura, né? Cara, ele foi passando, foi essa classificação, foi muito heróica, foi uma classificação bonita para nós, eliminamos um adversário duríssimo e nos deu mais confiança para aquela sequência na Libertadores. E quando ele falou isso, como é que foi a reação de vocês? Vocês acreditaram? Como foi? Na hora ali, falou, vambora, é isso aí, vamos, gente, capricha, não podemos errar, o Gatito já garantiu, falou que vai pegar, então vamos fazer a nossa parte que ele vai fazer a dele. E realmente, no caso dele, né, ele ainda tinha uma história toda com o rival, né? Ele foi revelado pelo Cerro Porteño, então para ele estar naquele ambiente contra o Olímpia é até uma questão de família, até de vivência diante de um rival. E ele não só pegou um, como pegou 3. Assim, teve alguma resenha após 3 pênaltis defendidos, porque um goleiro pegar um pênalti no meio do gol, já tendo feito outras 2 defesas, é muito incomum. E sabe o que ele faz? Que eu acho isso mostra muito caráter. O Gatito é um cara de muito caráter. Acho que um dos mais que eu conheci aqui. Ele tinha uma questão ali com o Elton, né? E ele agarra o pênalti e ele vai correndo abraçar o Elton. É impressionante, né? Ele é sensacional, exatamente, impressionante. E tem alguma resenha aí depois? Depois ele falou que ia pegar um, pegou 3, falou, pô, você falou que ia pegar tá grandão pra exatamente. Zoar vocês depois todos. do jogo lá, a gente... nós comemoramos muito no vestiário. E pra gente... Como que são as coisas, né? Assim, o Elton Leite iniciou aquela partida, né? E o Gatito acabou entrando e
e pegando os pênaltis, como no país dele, no time rival. Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Assim, como que Deus fez as coisas assim, ele foi muito feliz. Mas depois foi só alegria, só festa no vestiário e... Falando em festa no vestiário, tem um povo que às vezes o torcedor não conhece bem, mas que tá sempre ligadinho nessas festas e quer falar com você. Cadê, Rodô? Fala, Gil, Caramba. meu grande lateral. Quanto tempo, né, meu irmão? Eu falo quanto tempo porque da época que você jogava e nós nos viramos amigos. Inclusive você esteve no meu aniversário para me dar um abraço. Isso é muito importante do que a gente leva daquela época. Quero dizer que eu tenho muita consideração por você, te admiro e te admirava como profissional, né? Você era um cara que era trabalhador, se dedicava, por isso machucava pouco. Então, um grande abraço aí para você e a gente se encontra na estrada da vida aí, irmão. Um abraço. Que isso, eu amo esse cara. Ele é especial, Fabinho, né? muito especial. Cara, todos os dias praticamente eu passava no DM, mas só pra perturbar ele, perturbar o Leandrinho, os meninos que trabalhavam na fisioterapia. O Fabinho é sensacional, cara. Eu amo esse cara, a gente se fala direto. Inclusive, nós temos um grupo daquela época de alguns jogadores. O Fabinho faz parte, o Felipe Capella, que era preparador físico Sim. também, que era auxiliar do clube, faz parte. E a gente conversa direto. Dudu Cearense, Luiz Ricardo, no início acabei esquecendo de citar eles também, né? Adoro. Que O são... Luiz Ricardo era uma Luiz grande Pô, não, resenha. exatamente. Era Você vê que são querido tantos, né? Que eu acabei É. esquecendo. Mas o Fabinho tá louco. Eu amo o Fabinho. O Fabinho é um grande amigo que eu... Você fez muitos amigos aqui? Muitos amigos aqui. Muitos. E o que o Botafogo representa hoje pra você? A gente troca muita ideia, né, no Instagram e a gente fala muito sobre o Botafogo quando estava campeão, 24, aquela Isso aí. coisa louca. E você sempre, nas conversas comigo, se demonstrou muito botafoguense, assim. Você, toda a sua carreira profissional, sempre tem um clube ou outro que marca o nosso coração. O Botafogo tá nesse lugar pra você? Ah, com certeza. Primeiro porque o Botafogo foi o clube, assim, que eu fiquei mais tempo, assim, né? São 3 anos, foram 3 anos diretos, assim, né? Eu tive outros clubes que eu passei, o América Mineiro, eu tive 4 passagens no América Mineiro, mas não foi em sequência igual aqui no Botafogo. O Botafogo, sim, marcou muito a minha vida, fui muito feliz aqui no Botafogo, fiz muitos amigos, vivi momentos incríveis aqui, consegui conquistar um título, participar de um título, diretamente também aqui, participei do título, e eu fui muito feliz aqui. E após a minha saída, sempre torci pelo Botafogo, sempre conversando com os amigos que ficaram, os funcionários. Tem muitos funcionários que eu converso com eles ainda, que eram da minha época e ainda estão aqui. Então, assim, o Botafogo disparado é um dos clubes que eu mais me identifiquei, assim, que eu tenho um carinho enorme. Ele falou do título, né, Fernando? Até dando sequência a essa ordem que a gente estava montando, 16 do Jair, 17 ainda com o Jair. Em 2018, o Botafogo com o Alberto Valentim bate campeão carioca, pega o Vasco na final, toma um gol no fim do jogo, no jogo final aqui contra o Vasco, do Andrei Rios, e depois, no jogo de volta, o Carli faz o gol no final para levar a decisão para os pênaltis. Queria que você falasse um pouquinho, porque assim, os títulos de 17 não vieram, mas em 2018 veio um campeonato carioca contra um rival, num gol no fim, que ficou marcado para o torcedor também. E para os atletas, como é que foi? Pô, foi muito marcante. Assim, para vocês verem como é o futebol. Em 2017 nós tínhamos um elenco Robusto, né? isso, Bem exatamente, montado. bem montado, bem encaixadinho. E nós, infelizmente, não conquistamos nenhum título, né? Nem o Carioca, né? A Copa Fomos do bem Brasil. na Copa do Brasil, Bem, semifinal de Copa do semifinal, Brasil. exatamente. E não conquistamos nenhum título. Em 2018, acabamos conquistando o Campeonato Carioca, igual vocês falaram. O primeiro jogo que perdemos aqui, né? Foi um jogo difícil. E aquele jogo no Maracanã, e foi passando o tempo, a gente não conseguia marcar o gol. E eu lembro que eu entrei, se eu não me engano, acho que no intervalo, que o Moisés estava jogando, acabou machucando, torcendo o tornozelo, acabei entrando no jogo. Ele sai para comemorar mancando. Mancando, jogo, exatamente. Foi uma torção bem feia que ele teve. E, cara, quando o Carli me faz o gol, que naqueles Você cruza aquela bola, no né? minuto Como foi? final ali, a questão também já não tem mais tática, não tem nada, ali Coração. é coração. Eu peguei a bola no meio de campo, a primeira coisa que eu fiz foi lançar na área.
eu não sei se foi o Igor Rabelo. O Rabelo acabou escorando, passou por todo mundo, por Pimpão. Chiesa, não sei, enfim, sobrou no pé do Carly. E ele errou o chute, né? Não fala isso pra Meu Joel. capitão, ele errou o chute. Graças a Deus que ele errou o chute. Talvez se acertasse, Não, não faria. eu tenho certeza que se ele acertasse o chute, ele não teria feito aquele gol. Ele errou o chute e acabou fazendo o gol ali. Quando ele fez o gol ali, todos nós já sabíamos que nós íamos ser campeões. E volta a fala do Gatito. E ele vai de Na novo pros roda, pênaltis. vai de novo pros pênaltis na roda, ele falou: 2 eu garanto. Ele falou O 2. Gatito falou Subiu dois. a confiança, né? Em 17 falou um só, pegou Ele 3. falou: 2 eu garanto. 2 eu garanto. E ele pegou 2 pênaltis. E a gente sabia. Nesse instante da história, a gente, torcedor do Botafogo, a gente só queria um golzinho, porque a gente sabia que se fosse pro pênalti, a gente passava. E o Vasco tinha o Martin Silva, que era um super goleiro, Exatamente. né? Mas a gente tinha, naquele momento, o melhor pegador de pênalti do Brasil. Do Brasil, exatamente. E envolve muitas coisas, né? O gol praticamente no último minuto, nos acréscimos. A gente via no olhar dos jogadores do Vasco... O título escapou pelas mãos deles. Exatamente, aquele semblante de preocupação deles. E nós ali, confiante. Lá no alto. Lá no alto, isso interfere muito. A própria torcida, na época, a minha família no estádio... os torcedores estavam provocando meu filho, vai embora, meu filho chorando na arquibancada, eles não chora não, bebê, vai embora, o Vasco é campeão, e em seguida saiu o gol, meu filho, pequeno, até xingou os torcedores do Vasco, enfim. Licença poética. Exatamente, e acabou no final, que nós fomos felizes, e o Gatito, um gigante, né, pegou 2 pênaltis, e nós saímos campeões ali daquela final que foi linda, foi maravilhosa. E você bate aquele um dos pênaltis, o terceiro, né? Terceiro. Isso. Como foi a caminhada até aquela batida? Como é que estava o enredo ali? O seu foi o terceiro, né? Foi o Terceiro terceiro. pênalti. O primeiro, se eu não me engano, foi o Brenner, o Renatinho. O Renatinho bateu o pênalti, eu não lembro exatamente a ordem. O Renatinho bate depois de você. Então foi o Brenner primeiro. Ele fez. Eu sei que o Pimpão, o Pimpão segundo perde o nosso, segundo. perde o Perdeu. segundo. O batedor Vasco fez. E o terceiro Ficou Era para você. você. era eu. Era essa caminhada do meio do campo até a marca do pênalti, Fernandinha, é uma tortura. O estádio lotado, a maioria da torcida era do Vasco, né? Porque o mando de campo era deles. E eu sempre fui um jogador muito cobrado. Tem uma parte da torcida que, claro, é normal, isso faz parte, não me cobrava muito. E na minha cabeça eu só pensava, eu não posso errar. Gilson, você não pode errar esse pênalti, senão você tá morto, senão você não vai chegar em casa Último hoje. jogo. Você é o último jogo, você vai sair daqui já direto pro aeroporto, você vai embora. Mas assim, é uma eternidade, cara. Assim, o jogador que fala que vai bater um pênalti, principalmente em decisão, assim, falar que fica tranquilo, de verdade, não fica tranquilo. Não tem como ficar. Não tem como. Cara, demorou muito. Eu fui pensando, pensei em várias coisas. O que Pra você você ver. pensou? Mantém o canto que eu treino, mudo de Exatamente, canto, pô. ele me conhece, não me conhece? Será que eu mudo de canto? Ou eu vou bater no meio, que é segurança? Eu bato no chão ou eu bato no alto? Forte Forte ou colocado? Eu falei, ou não, eu solto a porrada. Fecho o olho e solto a porrada. Eu falei assim, e outros pensamentos, não posso perder. Que se eu perder, a torcida vai vir matar. Eu falei assim... E você caminhando. Eu caminhando. E não chega na marca E do as pernas pênalti. tremendo. Eu falei, meu Deus. Aí pensa, falei, meu Deus, é com o senhor. Mas assim, eu nos treinamentos eu sempre bati bem nos treinamentos. E eu só fiz o gol porque eu bati muito bem. Porque o Martim, ele foi muito bem na bola. Ele é bom Ele goleiro. acho que chegou a tocar nos dedos dele, só que eu bati firme, bati forte. Você bateu no que treinava? No no canto que treinava? No que treinava. Na dúvida, né? Vai onde você Graças já tem Na mais a Deus. caminhada ele decidiu. Aí, E mudou de ideia. após Ele não, começou mudei de ideia. pensando taticamente, no final ele já estava na fé. Bola de Deus me segurança. ajuda. Bola de segurança. Pensei em bater cruzado, mas cruzado eu já havia batido alguns pênaltis em outros clubes, mas cruzado nunca tinha batido. Porque tem aquela mística que o canhoto no pênalti cruzado. bate cruzado. Eu nunca tem bati tudo cruzado. isso, né? Eu treinava, mas não saía boa a batida cruzada. O Vitor Luiz batia o pênalti muito bem cruzado. É. Ele bate muito bem pênalti. Muito bem, pra você O ver como Vitor são assim. ele é um exímio batedor de Só que pênalti. assim, cara, eu pensei muitas coisas ali, muito medo de perder aquele pênalti. E até pela situação, né? O Pimpão já havia perdido. Ficaria muito difícil Não, de ficaria reverter. muito difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo. E após, aí, quando eu vi que foi gol, parece que
o estádio inteiro saiu das minhas costas. Foi. Se eu fico pensando, uma coisa que você nunca queria fazer na sua vida. Bater um pênalti decisivo. Nunca. Eu não queria essa. Deve ser uma das maiores. No país que a gente vive, passional pelo futebol, é uma das maiores responsabilidades que você pode ter, Cadu. Tanto que o pessoal brinca, né? Que pênalti tem que ser batido pelo presidente do clube. É. Né? Porque aí é a entidade máxima naquele momento para bater, ele resolve, mas que bom que o Gilson bateu bem. Depois o Gatito pegou 2 pênaltis, conforme o combinado. De novo, e conquistamos aquele título marcante, né? O Carly nem era um jogador de fazer tantos gols, né? Fez o gol certo no dia certo para conquistarmos aquele título. Foi uma caminhada legal também de 2018. É uma pena que a de 17 a gente não tenha conseguido passar nas 2 semifinais, né? Nas quartas, no caso do Grêmio, e semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, mas, assim, foi uma caminhada muito legal do Gilson com a gente, né? Foi muito. E eu me lembro que perguntam assim pra mim, qual é o jogo mais tranquilo da sua vida? Eu digo, aquele contra o Nacional, você lembra? Que a gente ganhou muito bem aqui no estádio Newton Santos, A gente foi 2-0. A gente já tinha vencido em Montevidéu por 1-0. 1-0. E aqui, com 5 minutos de jogo, já estava rapidamente 2-0. E era o dia do meu aniversário, 10/8. presente. Eu estava gravando com a Botafogo TV na torcida. Eu falei, obrigada, Deus. Mó presentão, não me estressei. Coisa linda. Porque a vantagem ficou de 3 gols, né? Assim, durante o tempo inteiro. Tanto que no fim do jogo, os jogadores do Nacional já tinham visto que na bola eles tinham perdido, junto com a torcida. Começaram a tentar agredir jogadores do Botafogo. Inclusive, né, o jogo contra o Nacional, o Vitor Luiz acaba assim, tomando o cartão amarelo que o suspende. E por isso que o Gilson é o titular no jogo com o Grêmio na primeira partida das quartas de final. Se tiver qualquer dúvida da sua carreira do Botafogo, às você vezes pode a gente lembra. Nesse tumulto Teve confusão, teve briga. Eu tava no meio. Tava lá também? Então tirou você uma casquinha de uruguaio lá? Vai contar fofoca. Como é que foi? Cara, eles começaram exatamente o que você falou. Perderam na bola E já foram pra provocação, que eles queriam brigar. Queriam brigar e... Eu só não recordo muito bem como foi com o Vitor Luiz. Eu não sei se o Vitor Luiz empurrou o cara. Agora não recordo. Já são quase 9 anos, né? Bastante tempo. Mas enfim, sei que teve um tumulto. Eu acabei empurrando um ou outro lado. Eu acabei dando uma porradinha ali Mas foi sem querer, né? Foi sem querer. Fui tirar ele do tumulto. Fui empurrar ele do tumulto. Eu fui empurrar. E, enfim, não tinha VAR, né? Então o juiz não viu, ninguém viu. Mas eles são bem catimbeiros mesmo, assim, né? São chatos. Libertadores, né? Já quero saber que você me fale sobre essa questão da diferença da Libertadores para as outras competições. Mas antes tem mais um recado para você. Ô, meu lateral esquerdo, Gilson. Porra, me vê a lembrança agora aqui, a memória. Aquele pênalti que o Edilson fez em cima de você em 2017. O primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores. Se tem o VAR naquela época, a gente se classificaria para a semifinal. Um abração, amigo. Um beijo doce na sua alma. Caraca, Alex. Cara, era muita resenha. O Alex, o Zé, o Amendoim. Assim, eu chegava cedo no clube, ficava muito tempo conversando com eles. E perturbando eles também, né? Que eu pedia a camiseta direto pra eles. Dá uma moral pra mim, a camiseta. Não pode, Gil. Eu falei, não, dá uma moral aí pra mim na camiseta. E um colete, um short. Fulano tá pedindo. Na minha cidade todo mundo tá enchendo o saco. É a camiseta do Botafogo, que é colete, meião. O que tiver aí dá pro Gil. Pelo amor de Deus, Gil, não pode. Eu perturbava demais esses caras, cara. E a sua relação é de carinho? E da sua família com o Botafogo? Você tem 2 filhos, né? Sim. Uma menina e um menino, né? Isso, um casal, Eles eram pequenos quando você jogava aqui. Pequenos assim, 6 anos, 5 talvez, né? O Pedro, a Giovana tinha acho que 6 anos, o Pedro 8, Mas já entendia, o Pedro principalmente já entendia. Já tinha uma compreensão, já xingou, inclusive, no Maracanã. Xingou o Vascaíno. Xingou, chorou. Xingou, chorou, assim, eles sempre foram... Até hoje eles têm muito carinho pelo Botafogo também. Eu sempre guardei tudo, assim, fotos, vídeos, eu tenho vídeos deles, na época eles vinham ver eu treinando, eles jogando futebol, e tem tudo guardado, eles sempre vão lá no meu quarto lá, olham, falam, pai, eu mostro pra eles também. Às vezes eu tô assim, pensativo, bate aquela nostalgia, vou no celular, procuro e mando foto pra eles pequenininho, todos trajados, os 2 trajados com o uniforme do Botafogo. Assim. Ele leva jeito pra bola ou você nem... Levava, mas... Ele tá com quantos anos? Hoje, 19. Você é um rapaz. Ele levava, só que não tinha, foi à frente. muito preguiçoso, não queria treinar. Para jogar bola não preguiçoso, foi. é difícil. Não queria Até para quem não é preguiçoso é difícil, É difícil.
não queria mais treinar. Falei, então tá bom, vai estudar, meu filho. Mas graças a Deus, assim, estão no caminho certo. Você tem muitas memórias com o Botafogo e eu queria que você me lembrasse a memória mais especial. Pode ser um jogo, um momento, uma conversa, uma pessoa que você ficou muito tempo aqui, né? É difícil achar uma, mas uma memória que você, sempre que você está lá nesse momento nostálgico, que vocês só se dão conta quando vocês param, né? Que esse momento chega, que você olha para trás e vê tudo que você viveu, tudo que você passou. Nesse momento que você está nesse coração, o que você pensa? Qual é a lembrança que vem primeiro à sua cabeça? Assim, uma das primeiras lembranças que vem, assim, na minha cabeça é o pênalti, né? Aham. Esse aí, porque a gente tava naquela atmosfera linda, jogando aqui o estádio lotado, coisa mais linda. A torcida o tempo todo apoiando, cantando e aquele lance ali, assim, é Você tem muito pesadelo presente. com ele de vez em quando? É muito presente e parece que é uma coisa. Sempre que tá vendo alguma coisa, aparece aquele pênalti ali. E muitos torcedores mandam mensagem, assim, às vezes, pô, Gilson, lembro aquele pênalti que o juiz não marcou, assim, esse foi realmente muito marcante. E o título também, né, de 2018, que é muito importante você ganhar um título, assim, não, tá certo que não é um título de muita expressão, Não, mas é sim, título... sim. Sabe por quê, Eu acho que o Gilson? contexto fez o título ficar ainda mais Exatamente, importante. Acho que é bom a gente até registrar para os mais jovens que naquela época o Carioca ainda tinha um prestígio do gritar campeão. E uma outra coisa, depois daquele título, nós, tirando as Taças Rios ali de Foi o último 23, campeonato carioca. nós não ganhamos mais nada. Nós não gritamos campeão. É verdade. Até 2024, aquele era a nosso único registro em memória de Botafogo campeão. Então, assim, aquele foi um título, sim, muito importante. Pela atmosfera, por ser em cima de um rival, por ser no final do jogo, e a gente ir naquela o gatito pega, e a gente se... Enfim, tudo foi uma atmosfera muito positiva. Então, assim, tenho muito orgulho desse título. Esse título foi muito importante, até para a gente conseguir passar esses outros anos que foram dolorosos e Muito, de reconstrução. Ali 2020 foi um ano muito difícil para a gente, para até chegar 2024 e a gente soltar de novo. Aquele título foi importante demais. Se orgulhe bastante desse seu Não, eu tenho pênalti. muito orgulho, sim. Põe ele num quadro. Muito orgulho. E também a classificação da Copa do Brasil, nós eliminamos o Atlético Mineiro aqui. 3-0 aqui. Eu fiz o gol no foi finalzinho um também, show de cara, bola assim, aquele dia. Eu tenho O Botafogo deu um olé no Atlético aquele dia. assim, muitas recordações assim que me emocionam da torcida, assim. A torcida do Botafogo é uma torcida muito apaixonada, assim. E a gente via aqui o Newton Santos lotado, a torcida apoiando. Cara, e quando eu fiz o gol nesse jogo, que acabou eliminando, no final cruzado, também, rasteiro. cruzado, acabou tirando todas as chances do Atlético Mineiro reagir. Porra, você olhar para a arquibancada, ver todo mundo feliz, ver pessoas chorando, assim, é muito gratificante. Cara. A torcida do Botafogo é diferente? É diferente. É? É diferente. Muito bem. Eu queria, então, fazer o seguinte. Você tem mais alguma pergunta a fazer, Caduzinho? Não, só agradecer, assim, o Gilson pela entrega, né? Eu acho que é muito bacana, inclusive, quando a gente ouve o Fabinho falando, né? Pô, você quase não se machucava porque você se dedicava, se preparava, se interessava para estar sempre na melhor condição, né? Às vezes isso o torcedor não tem noção, né, do quanto o atleta se dedica para não se machucar, para estar sempre apto, para estar sempre pronto para jogar, porque só dá para contribuir com o time estando em campo. Se ficar no departamento médico, ninguém quer. Então, eu acho muito legal essa dedicação que você teve durante 3 anos com a camisa do Botafogo. E uma das torcidas, né, a gente brinca muito, uma das mais chatas que tem, né, quando acaba pegando um jogador para Cristo, ela acaba ficando até um pouco acima do ponto em alguns momentos, mas você soube lidar de uma forma muito bacana com isso. Não é fácil você ir trabalhar e às vezes você está com uma pressão extra em alguns jogos e você agora passar desse tempo deixando esse carinho sem nenhum tipo de mágoa, rancor e tristeza. Jamais. Muito legal. Cara, eu sempre falo isso. Hoje eu falo para os jogadores, os garotos mais novos que eu tenho contato, eu falo, cara, é um privilégio você estar num clube grande, gigante igual o Botafogo. Cara, você quando está num clube gigante, vai ter cobrança, vai ter pressão. Você tem que saber lidar com isso. Claro que ninguém gosta de ser cobrado, de ser vaiado. Faz parte, o torcedor é emoção o tempo todo. Faz parte. Mas independente, algumas vezes eu fui vaiado, fui muito cobrado. Só que, cara, eu sou muito grato pelo Botafogo. Sempre respeitei o torcedor. Sempre fui um cara muito, muito dedicado, igual o Fabinho falou. Eu sempre treinei. Graças a Deus eu nunca tive uma lesão séria. Machucava muito pouco. E do Botafogo eu só tenho lembranças boas, assim, cara. Fui muito feliz aqui
E tenho um carinho enorme e uma gratidão gigantesca pelo clube. Você já viveu arquibancada depois que você saiu daqui? Eu vi Como é alguns que foi? jogos. Cara, foi assim, eu ficava arrepiado, assim, tipo, eu já havia parado de jogar. Eu acho que foi em 2024. Belo ano pra começar a ir pra arquibancada. Foi em 24, foi Escolheu num bem. jogo mas foi um jogo do Brasileiro, acho que Botafogo, Brasileiro, não sei se foi Brasileiro ou Copa do Brasil, Botafogo e Red Bull. O Pegamos Bragantino. eles em várias É, coisas. exatamente. Toda hora tinha. Até pré-Libertadores Na poderia pré, ser também. pegamos Eu sei que eu eles. fiquei aqui na Oeste Inferior. Cara, assim, é uma coisa que eu não tinha, né? Que, Aham. Não viveu isso, Não, né? não tinha vivido isso aqui no Botafogo. Eu fiquei muito emocionado, assim, cara. A torcida cantando, eu ficava viajando, olhando assim, todo mundo cantando, eu ali na arquibancada sentado, assim, é bem legal mesmo, assim, achei muito legal. E a final da Libertadores, você viu aonde? Você Afinal, viu como um completo botafoguense? Como é que foi? Tu botou uma camisa tua que você jogava? Como é que foi? olha, eu vou te falar, da final da Libertadores, eu fui trabalhar, que eu fui acompanhar um atleta nosso, né, que eu sou empresário, e o jogo desse nosso atleta estava no segundo tempo e o do Botafogo da final da Libertadores estava começando. Cara, e eu no celular. Aí eu esqueci meu atleta ali, e eu no celular aqui, no comecinho do jogo, uns 30 segundos, 40 segundos, o Gregory acabou sendo expulso. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu falei, tem coisa que só acontece no Botafogo, com o Botafogo, né? Enfim, aí acabou o jogo, despedida do atleta, dos pais dele. Falei, gente, eu preciso ir embora, o Botafogo tá jogando, eu preciso ver. Corri pra casa, coloquei a minha camiseta, mas cheguei em casa, no carro acompanhando, assistindo o jogo. Assim, foi demais, né? Eu fiquei muito feliz. Eu quase fui também pra final. Pra Argentina? Pra Argentina. Eu só não fui por questões do compromisso aqui e acabei indo. Mas sim, eu fiquei muito emocionado, muito feliz mesmo em ver aquele grupo, né? Também que a gente via de fora o quanto era unido, o quanto tinha líderes de respeito. E um lateral esquerdo meteu gol naquele jogo ainda. Meteu jogo naquele jogo. Alex Telles. Joga muito, né? Muita Craque, bola, né? joga muito. E o principal de tudo, assim, cara, quando o Botafogo foi campeão, você vê a alegria do torcedor, assim, cara. Eu como um ex-jogador, fiquei emocionado, porque a gente sabe, a gente conviveu aqui com várias histórias, funcionários com mais de 20 anos de casa. Na minha época, nós passamos muitas coisas aqui também, e você vê o clube crescendo e conquistando um título inédito, e você vê a alegria de todas essas pessoas envolvidas do staff, vocês, o torcedor, cara, assim, que tá sempre aqui na quarta-feira à noite, quinta, enfim, aquele torcedor que tá sempre acompanhando o clube. Foi muito lindo, assim, ver esse título do Botafogo. E uma semana depois teve outro. Uma semana depois teve outro, né? Depois de, não sei, quantos anos? Eram 29 anos. Pô, 2 títulos, assim, merecidos, cara, assim. E eu fico muito feliz mesmo, de verdade, assim, eu fiquei muito feliz pelas conquistas do Botafogo. Venceu o melhor futebol daquele ano, com né? certeza, Você como ex-atleta assistindo muito, na televisão. Às Era vezes é muito intenso, gostoso cara. quando o melhor vence, né? Muito Não, justo, né? exatamente. Porque futebol a gente sabe que nem sempre o melhor vence, né? Só que aquele ano o melhor venceu. O Botafogo era muito intenso. Pressionava muito a equipe adversária, jogava muito. É um time que tinha muita velocidade, troca de passe. Pô, aí você vê, pega Luiz Henrique voando. Queria marcar ele, você na lateral esquerda, ele na jamais. ponta direita? Pelo amor de Deus, cara. Pô, jamais, pô. Marcar jogador desse nível, dessa qualidade, é horrível. A gente sofre muito. Perrengue, né? Não, Luiz é Henrique muita coisa. voando Não, na ponta voando, direita. todos, né, assim, o Marlon, capitão, comandando o meio de campo, todos, na verdade, né, assim, Igor o Jesus. Igor Jesus, monstro, né, cara, Almada. assim, Almada. E o Alex Telles fazendo Alex um Telles gol de fazendo gol, título, né? E um cara super importante, místico, com a Não. camisa 13, aquela coisa de tocar ali no vestiário, na foto do Zagallo do e do Zagallo, Louco. Louco Abreu, assim, então foi muito emocionante mesmo. Eu fiquei muito emocionado. Você vendo faz o que título. hoje, Gilson? Pra gente ir Hoje eu embora, eu vou te dar um presente. Eu não, trabalho com a Botafogo. empresa que cuidava da minha carreira, né? Agora também agencio garotos, né? Empresário de atletas, acompanho os garotos que nós temos na empresa. Você mora onde? Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio Rio de mesmo. Janeiro mesmo. Muito bem. E olha, esse aqui é o presente do Botafogo pra você. Eu também queria. Que Você queria isso, também um muito carinho. Ele obrigado. estava falando, né, sobre as coisas que ele queria ganhar na época, que ele Pode ficava provocando tirar. os pessoais lá, o pessoal da Exatamente. rouparia, aí, ó, com algum atraso,
recebendo aí os kits, né, da Botafogo Store. Muito merecido, né? Na Jogou. tua época era mais difícil, né, Gilson? Muito mais difícil. É. Não, muito mais. Agora eu já posso. Agora Eu tenho meu kit completinho para ver os jogos do Botafogo, sem né? implorar ninguém. E eu não vou mentir, nos jogos do Botafogo, eu estava usando uma camiseta do Bastos, tá? Ah, Eu do tenho Bastos? do Bastos, Ai, eu que tenho do legal. Bastos com o packzinho da Libertadores. Aham. Nossa, que lindo. Muito bem. A gente te agradece, viu? Muito obrigado. A sua presença. Agradece por você ter sempre... Você sempre entregou tudo, né? Pela gente. Num momento tão difícil. A gente conseguiu sonhar e ser muito feliz naquela caminhada de vocês de 17. Eu, como repito aqui, foi um grupo muito legal. A gente vê que o grupo de 24 era um grupo muito unido. E eu sempre falava para eles, eu me lembro o grupo de 17, que era um grupo, vocês eram muito amigos também. Muito, muito. E era muito legal. Então, a gente, em nome de todos os botafoguenses, o Botafogo, a gente agradece tudo que você fez. Foram mais de 100 jogos aqui, né? Foram 4 assistências, 3 gols, se minha memória não tá falhando 3 aqui. gols. E 4 assistências, e você sempre foi um cara que sempre deixou tudo pelo Botafogo, e depois que você parou, fiquei muito feliz em saber que você continua deixando tudo agora na torcida, inclusive certeza, frequentando sempre. a arquibancada. Se você quiser olhar para aquela câmera, quebrar essa quarta parede e falar com esse torcedor botafoguense pra gente ir embora, vai ser muito especial. Eu quero agradecer aqui a todo o torcedor botafoguense. Quero deixar bem claro que eu sempre respeitei o clube, vocês torcedores. Eu fui muito feliz aqui no Botafogo. Eu tenho muita gratidão pelo clube, muito respeito por todos vocês. E pode ter certeza que eu sou um botafoguense também. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, torço muito pelo Botafogo e vai ser assim até o último dia da minha vida. Muito bem. Senhoras e senhores, Gilson com a gente, hein, Cadu? Que papo, hein? O e se, né? Talvez o pênalti não ter sido marcado ficou mais marcado na nossa cabeça do que talvez se o árbitro tivesse dado o pênalti, tivesse sido convertido e a gente tivesse avançado, né? Mas tá marcado na história, a história é do jeito que tem que ser. Infelizmente, o árbitro não marcou, o VAR não tinha chegado ainda, mas o nosso título de Libertadores veio e o Gilson pôde desfrutá-lo de uma outra forma, fora de campo, mas com o coração alvinegro. Pô, muito Com legal certeza. ter batido esse papo contigo. O pessoal tá cantando aqui Gil Guerreiro. Gil Guerreiro. Gil Guerreiro. Gil Guerreiro. Grande Gil Guerreiro. Obrigada, viu? Eu que agradeço a vocês. E você já sabe, né? Segue a Botafogo TV, assim você deixa a gente grandão também. Assina o sininho de notificação, comenta, manda pros amigos esse super papo. Em breve, obviamente, tem mais e mais papos por aqui, né, Cadu? Com Valeu? toda certeza. Outros grandes convidados que honraram e representaram dentro de campo com a camisa do Botafogo estarão aqui no Botafogo Podcast. Valeu, até a próxima. Beijo!